A maioria das mulheres acha que as frustrações que ela tem, os problemas que ela tem, a maioria deles é causada pelos homens. Quando, na realidade, a própria mulher desconhece a força que ela tem. O desejo de poder que a mulher tem, a habilidade de poder, é imenso. É numa área que o homem, ele não sabe, ele não tem muita defesa. O que se chama de pecado original na Bíblia, Leda, isso não é carochinha, isso existe. Existe uma queda na nossa psicogenética que faz com que a gente perceba as coisas muitas vezes ao contrário. É uma percepção invertida, é uma certa atração pelo mal, uma valorização do mal, inconsciente, hein? Muitas vezes. E uma aversão ao bem. O medo é um dos maiores causadores de baixa imunidade. O medo e a raiva, o medo e a inveja. São dois sentimentos, assim, muito fortes, no sentido de adoecer a pessoa. É possível você resgatar, restaurar sua espiritualidade, porque o seu ser, pela essência, é bom, belo e verdadeiro. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Cá estou, animadíssima, para fazer uma live com uma psicanalista chamada Cláudia Bernard de Souza Pacheco. Ela tem muitos livros, muitos. De Olho na Saúde, A Cura pela Consciência, Nova Física e Psicanálise, As Mulheres no Divã. Tem até a História Secreta do Brasil. Tchan, tchan, tchan. É verdade, tem muitos livros. Oi? Ah, deu certo. Eis a Cláudia. Cláudia Bernard Souza Pacheco. Psicanalista. Psicopatologia feminina. Eu fiquei vendo tudo, psicossomática trilógica. Falei, gente, será que eu vou saber entrevistar a doutora Cláudia? Vai sim. O que a gente vai falar? Nós vamos ter um papo gostoso, descontraído, né? O que você quiser. Vamos falar das mulheres? Podemos? Patologia feminina? Podemos. Se você quiser começar pelas mulheres, tudo bem. Por que não, né? Vamos começar pelas mulheres. Como é que você avalia as mulheres? Como é que você pensa essa questão do ponto de vista feminino? Bom, Leda, esse assunto, né, é um assunto bastante atual, é sensível, porque as mulheres estão passando agora por um período assim de um lado de libertação, né, de uma porção de tabus e de coisas sociais, enfim. De outro lado, o que acontece? Eu atendo muitas mulheres, Leda. Homens também, mas atendi já muitas mulheres. Eu trabalho desde já quantos anos, sei lá, por quase 50 anos eu acho que eu trabalho como psicanalista, então eu já atendi muitas mulheres, Leda. Atendi no Brasil, atendi nos Estados Unidos, onde eu trabalhei, atendi em Londres, onde eu trabalhei, enfim, na Europa, Paris, morei em Paris 7 anos, trabalhando lá. E o que a gente nota, né? Que as mulheres, elas não têm uma boa noção sobre a psicopatologia feminina. Então, o que acontece? A maioria da mulher, não digo assim que todas, hein? Não digo todas, mas a maioria das mulheres acha que as frustrações que ela tem, os problemas que ela tem, a maioria deles é causada pelos homens. E aí se trava um processo que nós chamamos na psicanálise de identificação projetiva, que a mulher, ela passa a não se ver mais, não vê mais os problemas dela. Ela se vê como uma vítima do homem. Vítima do pai, vítima do marido, vítima do namorado. E essa posição que a mulher assume é uma posição muito aprisionadora, aprisiona a mulher, porque ela deixa de se ver.
ela deixa de se conhecer, ela deixa de poder se desenvolver. Então, eu acho que isso foi o pior, a pior jogada da psicologia com as mulheres foi dar muito aso a essa ideia que muitas mulheres nutrem de que elas não se realizam porque os homens não deixam, ou porque não são valorizadas pelos homens, quando na realidade a própria mulher desconhece a força que ela tem. A mulher tem muito mais força, muito mais poder do que ela imagina. E esse poder, essa força, se ela não sabe usar bem, se ela não está se conhecendo bem, se ela não está interiorizada, ela perde essa força para o bem e essa força começa a trabalhar no sentido contrário, para ela, para os relacionamentos, para os filhos, para a família, até para a sociedade. Eu não sei. Me pergunta o que você Sim, quiser, mas vamos como é que conversar. ela pode reverter? Quer dizer, qual seria o caminho para a reversão disso? Bom, o que que a gente faz? Na prática, né, existe um método que nós usamos na psicanálise que se chama o método de interiorização, né? Esse método de interiorização, quando a mulher ela fala sobre os problemas que ela vê, por exemplo, no marido, né? Que o marido a trata mal, o marido não a valoriza, o marido a aprisiona, não, ou não liga para ela, não dá valor. Então, o que que a gente faz? A gente faz um espelhamento, uma interiorização. Aquilo que a mulher vê através do homem, que é um espelho dela, ela está falando do como ela se trata, como ela trata a si mesma. Porque uma mulher realizada, confiante, ela não tem assim tanta projeção com relação aos homens, entende? São os homens que são culpados, os homens não me deixaram. E você vê, hoje em dia a mulher tem muito, muito, muito mais poder do que ela tinha há muitos anos, alguns anos atrás. Vamos dizer, os anos 60 foi uma marca do feminismo, né? Então a mulher hoje ela é livre, ela tem ali a vida que ela quer, a vida sexual que ela quer, ela tem o filho se ela quer, ela está totalmente livre. No entanto, esse tipo de, vamos dizer, é uma praga, uma coisa muito assim, uma É uma saga, negação dessa liberdade, né? é uma negação do ser, Leda. A gente nota que a mulher, mais do que o homem, ela nega o próprio ser. Acho que a gente poderia definir assim. A mulher nega o ser que ela é, a ponto dela, não conhecendo a patologia que ela tem, por exemplo, a inveja, o ciúme, o desejo de poder na família, na sociedade, porque o desejo de poder que a mulher tem, a habilidade de poder, é imenso. É numa área que o homem, ele não sabe, ele não tem muita defesa, que é essa área dos sentimentos, uma área energética. Então, o poder energético que uma mulher tem sobre os filhos, sobre a família, é muito grande. Agora, se ela não conhece a patologia dela, a inversão dela, então ela pode usar isso de uma maneira nociva, né? Para ela mesma e para os outros. Agora, eu queria falar um pouquinho para você de. E ela, e ela Pergunta, fica, então, pergunta. muito dependente, porque uma coisa que me preocupa muito e que me assusta é o número de mulheres assassinadas e que levam tiros, facadas, e o tal do feminicídio. Eu não sei, é claro que a gente nunca sabe se ele está crescendo ou se ele ganhou Ah, maior visibilidade, e por isso a gente está sabendo mais. Não é? Mas as medidas protetivas que a justiça dá não funcionam, muitos homens não respeitam, né? E as mulheres são muitas vezes assassinadas não porque traíram, ou porque não querem ficar naquela relação abusiva, ou porque não querem continuar apanhando, ou sei lá, porque uhum. queimaram arroz. As desculpas são as mais, sei lá, superficiais que a gente pode imaginar. Então, indo um pouquinho mais profundo, Leda, você sabe da Síndrome de Estocolmo? Já ouviu falar na Já. Síndrome de Estocolmo? A Então, pessoa se não, apaixona pelo não é sequestrador, pela o exatamente. atacante, né? Não é só na Suécia isso, isso é no mundo todo. A mulher tem uma queda por homem, malandro,
por homem agressivo. Você pode ver que quando ela é adolescente, quando são adolescentes, tem sempre aquele da turminha, né, da escola, do bairro, que ele é o mais delinquente, ele é o mais agressivo, e tá cheio de meninas em torno dele, né? Elas vão todas como abelhinha no mel. Oi, pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Então, se a gente não entender, Leda, isso que eu acho esse um ponto importante, tá? Para a gente falar de qualquer assunto que a gente fosse falar, de mulheres, de sociedade, de ódio, como você falou, tanto ódio que tem na sociedade hoje em Não é dia, incrível? essa coisa, né? Então, se a gente não entende uma questão que se chama inversão psicossocial, principalmente a inversão psíquica do ser humano. Se a gente não entende que o ser humano é invertido, tá? A gente não entende mais nada que está se passando no mundo. O Freud, ele dizia que o ser humano tem um instinto de morte. Então, ele justificava as atitudes agressivas, essas atitudes que você acabou de citar, das mulheres que enfim, que se unem a homens que acabam muitas vezes se voltando contra elas. Então, essa inversão que Freud chamava de instinto de morte, o criador desta psicanálise, que se chama Kepp, ele descobriu que o ser humano é invertido. Eu sei que você é teísta, você tem fé em Deus. Eu já vi você falando no Brasil Paralelo, eu já vi você falando em Sim. outras ocasiões. Então, você é uma mulher de fé, né? Sim. Então, o que se chama de pecado original na Bíblia, Leda, isso não é carochinha, isso existe. Existe uma queda na nossa psicogenética que faz com que a gente perceba as coisas muitas vezes ao contrário. É uma percepção invertida, é uma certa atração pelo mal, uma valorização do mal, inconsciente, hein? Muitas vezes, e uma aversão ao bem. Como que você nota, já desde a criancinha tem isso? Quando ela, por exemplo, ela chora, não quer dormir, ela não quer tomar banho, na hora de comer, ela muitas vezes ela rechaça, ela briga com a mãe, ela ataca a mãe. A mãe que é o ser que mais dá afeto ao filho, né? Uhum. Indiscutivelmente a mãe é o ser que dá tudo para a criança. Então a Melanie Klein, que foi uma psicanalista Uhum. muito conhecida, então eu já vejo que você conhece Melanie Klein, ela já notava que os bebês fazem essa identificação projetiva com as mães. Colocam os sentimentos agressivos do bebê, põe na mãe. Então passa a ver a mãe como uma ameaça que vai agredi-lo. Inverte, inverte. Então, a partir dessa inversão, o ser humano muitas vezes se atrai por aquilo que vai destruí-lo, algo destrutivo, e tem aversão pelo que é bom. Por que que a humanidade destruiu Cristo? Por que que a humanidade optou por Barrabás? Entende? O Uhum. ser humano é invertido. Por que que eles elegem políticos notadamente corruptos e ladrões? Por quê? Entende? Por que essa atração? Por que essa inversão? Por que que muitas vezes o povo todo espera a solução, a saída para os problemas, a grande salvação, num grande facínora, como já se soube na história da humanidade, né? Uhum. Hoje são justamente os poderosos que oprimem o povo, que muitas vezes são os mais admirados.
Posso te dar outros exemplos de inversão, Leda? Colocar o dinheiro acima do ser humano, por exemplo. O ser humano achar que ele só trabalha se for pelo dinheiro, quando a gente sabe que o dinheiro muitas vezes atrapalha o trabalho. Você, por exemplo, você é uma excelente comunicadora, entrevistadora, jornalista, tudo. Eu tenho certeza que você não faz isso por causa de dinheiro. Você faz porque você ama o que você faz. Se você Sim, fizesse por, se só você por fizesse dinheiro seria sem prazer, né? Não, e você não ia conseguir se desenvolver, nem a inteligência sua iria se desenvolver dessa forma, porque a pessoa que é muito ligada a dinheiro, ela não desenvolve muito a inteligência, ela precisa de outros Isso. que façam, e ela paga para outros fazerem aquilo que ela não consegue fazer. Ela só consegue lidar com dinheiro, é uma inteligência restrita, né? Uhum. Então, se você for ver, tudo é invertido. Ah, é claro, se a pessoa é mais equilibrada, ela tem menos inversão. Se ela é menos equilibrada, ela é mais Mais invertida. inversão. Quando você Faz vê, sentido. ouve falar de valores invertidos, a sociedade está toda com valores invertidos, está tudo invertido, valor invertido em todo lugar, no mundo todo, né? É. E então, outros exemplos de inversão que eu posso te dar, inúmeros, inúmeros. Você quer perguntar alguma coisa? Quero, mas eu estou adorando esse assunto. Eu estou adorando descobrir uma explicação para isso tudo, entendeu? Uma explicação É, técnica, essa inversão, essa atração pelo isso, mal, essa coisa do dinheiro. Eu sempre me incomodo muito com as pessoas que só falam nesse assunto, só pensam nisso, só admiram o rico, né? Toda a conversa delas gira em torno do outro, aquele que tem mais dinheiro, não é? É uma atração quase fatal mesmo. E eu isso, conheço gente que assim, que é desagradável a conversa, porque ela começa e termina nesse assunto. Como é que você isso, pode é ganhar mais dinheiro? narcisista, né? Quem ganhou mais dinheiro? Quanto custa aquele carro? Como é que esse carro custa mais caro que aquele outro? É só isso, o poder do dinheiro. Isso. Isso é muito Então, isso chato, são mas eu nunca pessoas. tinha visto ninguém definir isso como uma inversão mesmo, tá? É perfeito. Isso, é tudo invertido no ser humano, ele reage invertido, ele percebe as coisas invertidas. Então, as mulheres, por exemplo, sem elas perceberem, elas têm, assim, uma certa aversão por homens bons e honestos. Eu digo as mais invertidas, né? Uhum. As que têm mais espiritualidade, tá? Então elas são menos invertidas. Olha, uma grande inversão dá mais valor ao que é material e sensorial e quase nenhum valor ao espiritual. O Uhum. nosso mundo está totalmente invertido, porque o nosso ser, Leda, ele é muito mais espiritual do que material, do que físico. Esse livro que eu te mandei, A Cura pela Consciência, por exemplo, esse Uhum. livro ele mostra que as nossas doenças orgânicas elas vêm todas da psique. É um problema psíquico, emocional, que vem, inclusive, pelo diencéfalo, hipófise, e tem toda uma parte energética no ser humano, uma energia que ele tem, até espiritual, e que pode funcionar a favor dele ou contra. Então, tanto você se adoece por motivos emocionais, como você pode se curar das mais incríveis doenças somente com o diálogo da análise, por exemplo. Eu trabalhei no Hospital das Clínicas, fiz estágio lá com o meu professor, né? E ele criou o grupo de estudos de psicossomática do HC há muitos anos atrás. Então é fascinante esse trabalho, Lida. Pessoa pode, por exemplo, uma mulher dissolve um mioma em um mês, 2 meses, sem nada, somente com análise. Porque o organismo ele tem Incrível. condições de se curar. Cristo não brincou em serviço. Agora, nós temos condições de uma ciência que mostra que Cristo não é só uma figura assim religiosa da igreja, entende? Para o eterno, para amanhã, não. Ele foi o maior cientista do mundo e isso está sendo descoberto agora. Então, essa ciência que sai do interior do ser humano, como ele dizia, né? Ele falava que tudo que o ser humano tem de bom e de mal
não entra pela boca, sai pela boca, né? Sai do coração. E é assim, Lena. Inclusive o nosso magnetismo, o nosso poder curativo, ele vem dos nossos bons sentimentos. Você precisa amar até seu inimigo. Não é uma questão de escolha para a eternidade. Você precisa, porque se você não amar até seu inimigo, você vai criar tantas toxinas no seu corpo, e tem todo um estudo médico, fisiológico, que comprova tudo isso. Entende? Se você, por exemplo, se deixa levar muito por inveja, por medo, o medo é uma causa incrível de doenças. Por que que o ser humano tem tanto medo? Por quê? Bom, uma causa a gente sabe, né? As leis invertidas da sociedade que protegem os que não precisam, os exploradores, e sacrificam quem trabalha, sacrifica aquele que produz, né? Eu não sou comunista, viu? Eu não Com sou comunista. certeza não, né? Com certeza não. Mas a gente sabe que as pessoas mais produtivas, elas nem sempre são as mais valorizadas, né? Sim. No mundo, né? É que a gente E sabe o que como medo você também é um está. fator de dominação, né? A gente viu nessa pandemia como as pessoas ficaram rendidas pelo medo, não é? As Exatamente, grandes mídias, as mídias mais importantes, trabalharam, a grande imprensa trabalhou para incentivar esse medo. E esse medo exatamente. trancou todo mundo em casa, não é? E Paralisou não, muita coisa, não só paralisou as isso, como pessoas. de, põe a sua imunidade lá embaixo no dedão do pé. O medo é um dos maiores causadores de baixa imunidade. O medo e a raiva, o medo e a inveja. São dois sentimentos, assim, muito fortes, no sentido de adoecer a pessoa. Então, quando você conscientiza, através do processo de conscientização, às vezes uma leitura boa de um bom livro, você se conscientiza de algum problema dessa natureza, de um mau sentimento, isso te dá, faz uma mudança psicoenergética e até hormonal mesmo, que coloca o seu sistema imune no lugar certo de volta, entende? Então, a gente precisa de Reorganiza, afeto. né? Reorganiza o Isso, sistema imune. Olha que loucura isso. exatamente. Reequilibra, sim. Tem o sistema de adaptação geral no organismo, que ele está sempre procurando se adaptar à realidade externa e à realidade interna. Se o seu interior está muito tumultuado, aí esse estresse, se ele é contínuo, Leda, um estresse contínuo, ele pode sim e causa sim. Primeira fase, infecções, inflamações, viroses. Uma segunda fase, se permanece esse estado de estresse por mais tempo, continuado, por exemplo, às vezes a pessoa não percebe que ela é muito irritada, que ela está continuamente irritada. Essa irritação contínua está lá funcionando e está lá eliciando certos hormônios que vão lá na suprarrenal, etc, etc. E quando você assusta, aparece um câncer, uma doença autoimune mais grave, uma múltipla esclerose múltipla, você entende? Uma psoríase. Então, isso é absolutamente científico. Se você, hoje em dia, tendo chance de se conhecer, então faça isso, porque são as nossas emoções as principais causadoras do tal estresse que acaba nos matando Uhum. mais cedo E e nos acaba adoecendo mais numa cedo. doença física mesmo, né? Isso. Então, voltando a Cristo, né? Quando ele dizia que você tem que amar até seu inimigo, não é para ser bonzinho para o inimigo ou para você lá na vida eterna. Não, é aqui e agora. Se você guarda rancor, mágoa, por exemplo, mágoa, não há coisa mais cancerígena do que mágoa, guardar rancor. A gente acaba adoecendo sim. E rápido, hein? Uma pessoa pode elaborar um câncer, desenvolver um câncer em dias. Meu É Deus. rápido. É. Então, as mulheres que são tão magoadas com os homens, elas precisam abrir os olhos agora, começar a se conhecer mais.
a conhecer melhor a própria patologia, as próprias más emoções, os maus sentimentos, porque só assim é que a gente pode se libertar, viu, Leda? E ter força, viu? E saber botar o homem no lugar dele se necessário for. Eu gosto das libanesas por causa disso, viu? Eu conheço cada libanesa, amiga bacana, por causa disso, viu? Você, você queria falar de alguma coisa específica? Ou a gente pode falar desse. Você está falando do medo, a gente está falando desse sentimento da mágoa, da raiva. A gente está vivendo uma sociedade de muito ódio, né? De Sim, cancelamento, de querer que pensa diferente de mim, eu quero eliminá-lo. é. Eu não quero o contraditório, eu quero a eliminação do contraditório. Sabe por É quê? muito louco isso, né? Porque o contraditório não é contraditório, o contraditório é o meu espelho. Narciso acha O, feio que não é espelho. o que eu rejeito no outro é o que eu não quero ver em mim mesmo. É algo que eu já coloquei no porão. É algo que eu não quero ver em mim. Então, o que eu rejeito no meu semelhante, o que eu odeio no meu semelhante, é um problema que eu tenho e entra em ressonância com ele. É uma questão até energética. A coisa até a nível energético. E você não vê, às vezes, por exemplo, chega alguma pessoa que você fala uma questão de pele, assim, É. chato, você se sente mal com a Meu anjo da aproximação da guarda não pessoa? combina. É, isso. Se você for ver bem, lá no fundo, no interior, tem ali uma atitude, uma semelhança com aquela atitude que se manifesta de uma forma diferente, mas que tem uma causa semelhante interna. Então você pode ver que dois opostos sempre brigam porque eles são muito semelhantes. Então esse ódio todo que você vê, essa coisa, a pessoa está invertendo, como diz, né? Está vendo no outro o que ele é. Então inverte a percepção. Põe no outro o que a pessoa é. E daí vem os ódios e ódios. Se começa a perceber isso nos seus relacionamentos, observa a festa de Natal, festa de fim de ano, que as pessoas começam a brigar, e brigar, e aí você vê, nossa, mas são, no fundo elas são idênticas, são parecidas essas pessoas, têm o mesmo tipo de defeito e se manifestam de formas diferentes. Outra coisa de inversão, Leda, hoje eu pensei, acho que eu vou conversar bastante com a Leda sobre inversão, Leda, porque a Hum. gente entendendo esse processo psíquico, que é uma descoberta científica mesmo, né, da inversão, a gente consegue entender uma porção de coisas. Durante o Natal, nas festas de ano, assim, é que existe o maior número de acidentes de automóvel, de crimes, de internações em hospitais, o pronto-socorro fica cheio, e até pronto-socorro odontológico, até problemas odontológicos. Por que no Natal, né? Por que no fim Por do ano? quê? Porque antes, por exemplo, de uma festa que você esperou tempos e tempos para você ir naquele lugar, ou uma coisa que você aprecia muito, ou uma coisa que você esperou muito, que você quer muito, que é muito boa. Por exemplo, a noiva antes do casamento, meu Deus do céu, como um noivo, os noivos, né? Mas muito mais ainda a noiva. Como é frequente a noiva ficar doente antes do casamento? Quando se aproxima essas datas boas, felizes. Porque o ser humano não aceita ser feliz, no fundo. O ser humano tem um problema com afeto, com felicidade, viu, Leda? Sério, sério. Olha, O ser humano é um algoz de si mesmo. O ser humano tem um problema, não aguenta ser feliz. Por isso que se a pessoa não nota isso e as coisas vão muito bem para ela, às vezes eu falo com um cliente, outro eu falo, olha, toma cuidado, hein? Toma cuidado, agora as coisas vão indo muito bem, olha lá o que inconscientemente você vai arrumar, por causa da inversão. que loucura, né? E E isso agora? independe da idade, da classe social, da cultura, do Independe. conhecimento, de tudo. Independe. É como um pecado original.
já nasce com a criança, ela pode se desenvolver, mas depende, por exemplo, depende da família, depende muito dos hábitos familiares reforçarem isso ou não, né? Depende do grau de censura que a família faz, a esses problemas ou não. Enfim, tem um monte de fatores intervenientes, assim, né? Ambientais. Mas o próprio indivíduo, a própria escolha da pessoa é o que mais conta. E em qualquer escultura, em qualquer. Bom, eu atendi gente de tudo quanto é origem, né? Idade, e todo ser humano sofre dessa inversão. Se você conhece, você pode ir manejando, gerenciando essa inversão e controlando isso, né? E E aí ter menos. você aconselha que a pessoa repense as suas atitudes, suas crenças? Sim, primeira coisa que ela precisa perceber é: eu não posso confiar nos meus primeiros impulsos, sempre, porque eu posso estar tendo um impulso invertido. E procurar fazer esse espelhamento. O que eu vejo no outro, o que que isso pode me ajudar a conhecer a mim mesma? Então, é um fator assim, até não é difícil, não é tão difícil. Basta a pessoa ter uma certa honestidade, né? Precisa ter uma certa ética, uma certa honestidade. É uma coisa que não anda faltando hoje em dia, né? É Exatamente. preciso, então é preciso desenvolver, alimentar essa ética, né? Para ela crescer, para você poder enxergar isso em você e no outro. Exatamente. Exatamente. É interessante porque a gente está vivendo um momento de muita disputa também, né? As mídias sociais também elevaram essa temperatura do eu sou mais bonito, eu tenho mais, eu fotografo melhor, eu tenho mais like, eu tenho mais amigos, entre aspas, eu tenho mais que, eu tenho dois, não é? É uma coisa bem assim, bem característica desse tempo também, né? Isso, porque quando eu fui para os Estados Unidos, né, trabalhar lá nos anos 80, eu fiquei lá 5 anos em Nova York, lá de, treinando psicanalistas, atendendo clientes. Eles costumavam me dizer que os americanos têm 3 valores principais. Eles próprios, os próprios clientes falavam: Hum. power, poder; money, dinheiro; e prestige, prestígio. Que esse era o tripé da vida do americano. E esse tripé, Power, Money and Prestige, que foi para o mundo todo, né, Leda? Isso foi para o mundo todo. Estados Unidos era um exemplo do mundo, hoje menos, bem menos, Hum. mas já foram, né? É. País. Então todo mundo queria imitar os Estados Unidos. E então essa avidez por poder, dinheiro e prestígio levou a humanidade para o buraco, viu? Porque você vê que hoje em dia quase não se valoriza mais a ciência, a arte, algo, essa cultura. Praticamente o que faz uma civilização mesmo, que são esses valores, foram deixados de lado, né? Para substituir pelos valores da fase analsádica do ser humano, né? Eu uso alguns. Você conhece de psicanálise alguma coisa, certamente? Pouco, mas não conheço bem, não. Mais uma cultura de Porque script tá. do que uma Então, cultura sólida. quando eu falei Melanie Klein, você fez que sim Sim, com a conheço cabeça, né? ali alguma coisa e tal. Então, a Melanie Klein, uma grande contribuição que ela trouxe para o campo da psicanálise, eu não sei se eu estou falando muito difícil Não, para os acho que nossos, não. Acho que tá, tá muito agradável. acessível, tá. Então, a Melanie Klein, ela tratava também de psicóticos, né? Freud não tratava de psicóticos. Freud só tratava de neuróticos, e principalmente as histéricas, as mulheres histéricas, que tinha muita histeria na época dele, né? Hum. Então, mas a Melanie Klein entrou no campo da psicose. E tratar um psicótico já é mais difícil, né? Então, o que que ela percebeu? Que os psicóticos tinham muita inveja.
A inveja, Leda, é uma praga, viu? É uma praga da humanidade. E ela adoece psiquicamente e fisicamente, né? E nesse campo social de poder, dinheiro e prestígio, é a inveja que domina, é a megalomania, o narcisismo. Então a gente vive, Leda, numa sociedade muito doente, o mundo está muito doente. E no dinheiro e bens materiais não vão resolver o assunto, porque nós adoecemos, e olha, não se achava que no dia que todo mundo tivesse liberdade sexual total, tá? Todo mundo livre. Todo mundo, hoje em dia, a gente pode dizer que isso já foi um problema do passado, né? Então, todo mundo é livre sexualmente. Tem a vida sexual que quer. Então, se acreditava que esse era o grande tabu, o grande problema para o ser humano que impedia ele de ser feliz, de ser satisfeito, tá? Equilibrado. E agora que todo mundo tem vida sexual totalmente livre, por que que os psicotrópicos aumentaram tanto? Os tranquilizantes, os suicídios, o alcoolismo, a droga, a insatisfação assim foi, tá indo nos píncaros. Por quê, Leda? Sabe por quê? Por quê? Porque o ser humano, Leda, nós somos, nós não viemos do macaco, né? Como diz o nosso professor aqui. Nós não somos vindos do macaco. A gente veio das estrelas. Nós somos seres altamente espiritualizados. E se nós não vivemos, não temos uma existência, uma vida, de acordo com a nossa essência, que tem uma profunda energética espiritual, se a gente não faz uma vida de acordo com a espiritualidade, a gente entra nessa crise existencial. E o próprio Viktor Frankl, que era muito famoso lá, um professor em Viena, que criou a análise existencial, o sentido da vida, ele próprio, né, era um judeu, ficou preso no campo de concentração, escreveu esse livro lá, né? E ele era muito conhecido no mundo todo. Então ele próprio costuma falar, né, que o ser humano, ele fica doente porque ele rejeita a espiritualidade. Então, na nossa escola, nós vemos, não é que a gente rejeita os sentidos, o instinto. A gente está doente porque a gente é um ser de luz, um ser que tem propriedades energéticas de extrema importância e que nós não usamos, nós reprimimos a espiritualidade. A gente faz uma repressão na nossa energia. Por isso que talvez você também já tenha ouvido falar que a gente não usa nem 7% da capacidade cerebral. Sim. Tá? Então, isso é por uma negação que a gente faz a nossa espiritualidade. Agora, quando eu falo espiritualidade, eu não falo em igreja, né? Não falo em instituição religiosa. Eu falo espiritualidade. Eu falo enfim, você sabe que psique quer dizer alma, né? Psique, vem do grego, quer dizer alma. Então, a nossa alma está embotada, está negada, está reprimida. E quanto mais a gente faz isso, mais doente a gente fica, porque é uma repressão energética. As nossas energias ficam bloqueadas. Então, a gente devia já estar bem entrosado até com os anjos, compreende? São seres de luz. E a gente fica pensando que a gente tem que se entrosar com os macacos, né? Porque nós viemos dos macacos. Se na psicologia você estuda o comportamento humano através de ratos, isso é totalmente contraproducente, porque a gente não é animal, né? A gente é animal um pedacinho, mas a gente é muito mais espiritual. Então, por que que eu estou falando de anjo hoje para você? Porque nós estamos chegando perto do Natal também, né? Sim. Do Natal, do nascimento de Cristo. Nascimento de Cristo. E então, cadê a espiritualidade da humanidade, que está cada vez diminuindo mais? Então, quanto mais diminui a espiritualidade, nota isso, Leda. Quanto mais diminui a espiritualidade, mais a neurose, a psicose, os vícios, ou problemas de toxicodependência, remédios, doenças, pandemias, vai subindo.
E a gente está num momento de muitos remédios. Você vê os remédios para dormir, para acordar, para estabilizar o humor, todos eles cresceram assustadoramente em termos Isso, de consumo, né? É uma coisa assustadora mesmo. porque a nossa vida não nos satisfaz. Nós precisamos de muito mais, Leda, mas não dinheiro. A gente precisa de muito mais arte, muito mais afeto, muito mais espiritualidade, muito mais cultura, muito mais caridade, humanidade. A gente precisa muito mais disso do que a gente está vivendo, entende? E como é que seria uma maneira de resgatar isso? Isso é resgatável? Teria como a Sabe? gente é, aumentar essa espiritualidade? É possível aumentar a espiritualidade? É possível você conscientizar e ativar a sua espiritualidade, sim. É possível você resgatar, restaurar a sua espiritualidade, porque o seu ser, pela essência, é bom, belo e verdadeiro, como Platão já dizia, né? Então você tem a bondade, a verdade, a beleza em você. Tá aí, sempre. E você usa até o tanto quanto você permite usar, o quanto você enfim, conseguiu resgatar, mas isso não tem limite. Isso é uma coisa que você precisa exercitar. E existem muitas formas de exercitar a Por espiritualidade, exemplo, né? a meditação, o encontro A consigo me- mesmo, o que seria Isso. produtivo Uma, para isso? então, uma forma é a pessoa ficar um pouco mais com ela mesma e não ter medo de fazer essa interiorização e ver lá o que está incomodando mesmo, sabe? Ver os seus sentimentos negativos. Começa a fazer essa técnica do espelho. O que eu não gosto nos outros e que eu posso conhecer de mim mesmo, né? Isso é um meio. E tem também algo, Leda, que é uma ponte, vamos dizer, entre nós e a espiritualidade, é a arte, né? Uhum. A arte é segundo grau de abstração. Então, uma pessoa que ama a arte, ela já se espiritualiza automaticamente. É como uma escadinha rolante, assim, que vai levando em direção ao Criador, né? Então, é um exercício, né? É um exercício que você vai tocando. Agora, cada qual, Leda, sabe, no fundo, sabe como ser bom. No fundo, Leda, a gente vive o bem que a gente faz para o nosso semelhante. O bem que a gente faz, seja para a família, seja para a sociedade, seja para nós mesmos. A gente vive o bem que a gente aceita, a gratidão pelo Teria, bem que a o gente bem teria um recebe. efeito, o bem teria um efeito bumerangue? Exatamente, exatamente. Uma ressonância, o universo é ressonante. Tudo é energia. Toda a criação é energia. Que o Tesla chamava de energia escalar, que o nosso professor Kepler chama de energia essencial. É a mesma energia. Então, o universo é ressonante, energia em ressonância. Os seres todos são em ressonância. Nós todos estamos em comunicação em ressonância, em todas as galáxias, todos os seres. Por isso que tem aquela questão, até falam de novo dos macacos. Então, dos 100 macacos. Quando atingiu o centro, 100 macacos mais um, numa ilha, aí eles transmitiram por ressonância energética, por telepatia, para os macacos da outra ilha como é que descascava melhor batata. Imagine agora você isso nos seres humanos. Nós estamos continuamente em comunicação. A floresta, o meio ambiente, as árvores, tudo se comunica. Os animais. E nós, seres humanos, mais ainda. Mas não só aqui com este mundo, com o mundo espiritual, com anjos, com outros planetas. Então, essa ressonância ela funciona. O que você manda, você recebe. Se você está num grau, vamos dizer, de vibração bom, você vai se ressonar com seres bons. Se você está numa ressonância, num grau de vibração baixo, você vai chamar e atrair e dialogar e conversar assim mesmo, tipo, ressonando com seres de baixa vibração.
Entendeu? Então, você vai até atrair coisas ruins para você, porque tudo está em ressonância. E isso é tão bonito, Leda, imaginar que a gente pode. Tudo está para ser conhecido. Tudo está para ser conhecido. Nós É conhecemos só um bonito porque é troca, pequenininho. né, também. É Oi, bonito Leda. porque é troca, é intercâmbio, É, essa energia ela vai e volta, né? exatamente. Ela circula. Então, é muito justo. O universo é muito justo, é muito exato. As leis divinas são muito justas, muito exatas, porque o que você faz de bom, o que você tem de bom, de bonito, de verdadeiro, e se você alimenta isso, sua vibração sobe e você dialoga com seres mesmo tipo de vibração. Agora, cada um sabe muito bem o que fazer, né? Sabe, sabe Só o que não tem que faz, fazer de bom, mas não quer fazer, não quer fazer. É não porque é quer fazer. construção e construção dá trabalho, né? É. É mais fácil você levar a vida sem pensar do que parar para pensar e se reavaliar suas atitudes, repensar crenças, decisões, escolhas. Escolha é a chave. O livre-arbítrio, né? A escolha. Então, sabe, Leda, é mais fácil no curto e médio prazo, a vida assim alienada. Mas com o tempo vai ficando muito difícil com as consequências. Você vai fazer escolhas erradas, você vai agredir pessoas que você não devia, você vai escolher sócios que não são os melhores, você vai fazer casamentos, uniões que vão te custar caro. Você não vai cuidar da sua saúde como deveria, isso vai te cobrar mais para frente. Então, viver alienado é uma coisa que acaba sendo muito mais difícil do que viver consciente, né? Acaba sendo muito sacrificada a vida de uma pessoa neurótica. Sofre, viu? Neurótico sofre. Deve sofrer Neurótico muito. sofre, sim. Neurótico e psicótico, então, nem se fala, né? A gente que trabalha com neurose e psicose, e quando a gente fala que o ser humano é muito mais espírito do que físico, a dor psíquica é infinitamente mais insuportável do que a física. A dor da alma. Você dificilmente vê uma pessoa se suicidar por dor física, mas frequentemente por uma dor na alma, uma dor anímica. Uma pessoa mata ou se suicida por uma emoção, por um sentimento. E será que a gente está vivendo um momento de mais intensidade dessas dores? Eu acho, Leda, que a gente está vivendo um momento porque esse livre-arbítrio chegou no máximo, então cada ser humano agora tá vendo melhor como que a humanidade sempre foi, e era mais, usava uma máscara, sabe? Era mais uma máscara social, as pessoas faziam as coisas mais escondido, elas se reprimiam mais, mas dentro estava aquela coisa fervendo, né? Então o século XX foi uma explosão, vamos dizer assim, que todo ser humano faz o que ele quer. Assim, no sentido das tendências, dos desejos, das vontades, né? E aí ele está diante dele mesmo, está diante da inversão dele, diante da neurose dele. E aí, o que que eu consegui disso tudo? O que que eu obtive? Eu estou destruindo o meu planeta. Daqui a pouco nós não vamos mais ter recursos naturais. Nós estamos destruindo tudo. Em vez de termos as doenças resolvidas, estão aparecendo doenças que não haviam. Então, de que me valeu, né? Essa vida baseada só na vontade pessoal, no egoísmo, por exemplo, né? Então, é como você falou, agora a consciência está vindo à tona. Os valores todos, a consciência, as escolhas. E agora, o que que a gente faz? Então, é um momento crucial para a humanidade agora. Ou a gente conscientiza a psicopatologia, que o nosso mal vem do nosso interior, para redirecionar nossas escolhas. O principal mal vem do interior do ser humano.
como Cristo já ensinou lá atrás, ou nós vamos acabar com o planeta, Leda. A humanidade acaba com o planeta, mais uma vez. E aí ela se acaba também, né? É um pouco aquele Exatamente, poema do Drummond, nem agora, José, para onde, né? Seu exatamente, instante de febre, sua gula e jejum, e agora, José? A exatamente. gente está nessa encruzilhada, né? A gente não sabe como resolver as grandes questões, né? A miséria, a fome, essa questão da vacina mesmo, né? Deixou muito claro as populações africanas, né, do continente africano têm acesso muito restrito àquilo, quer dizer, enquanto aqui por aqui a gente está muito envolvido com a busca do fim da pandemia, lá não está nem no começo, né? Uhum. Agora, Aliás, eu acho que esse vírus demonstrou muito isso, né? As desigualdades sociais, intelectuais, emocionais, tudo isso veio à tona numa avalanche mesmo, né? veio. E principalmente que uma virose, ela é muito. Você sabe que um vírus é uma energia? Ah, Um vírus, ele não tem vida fora do organismo, da célula. é. Ele precisa Ele, da célula para viver. é, ele é uma energia que opera só dentro da célula. Fora da célula ele não tem vida. É uma energia que não tem vida própria. Então, essa energia, vamos dizer assim, ela está muito ligada a sentimentos também da humanidade, a muita atenção aí, questões eletromagnéticas, a eletricidade, a ondas energéticas, isso altera muito o funcionamento do interior das células e acaba gerando dessas mutações de vírus e que uma pessoa acaba passando para outra até meio à distância, que são as tais das epidemias, né? Que pega no mundo todo como uma grande onda energética. Então, tem muitos médicos e pesquisadores que afirmam, né, que as viroses, elas são energias que são muito relacionadas a questões de uma existência estressada, fatores estressores. O estresse da humanidade gera viroses. Isso é uma coisa que um prêmio Nobel já pesquisou e já falou sobre isso, e só que as farmacêuticas não gostam, né? Cá entre nós, É. porque não é muito do interesse das farmacêuticas. Mas isso Elas é nunca ganharam tanto dinheiro, né? exatamente, O exatamente. dinheiro, o dinheiro é um negócio impressionante, né? É, como, como o jogo de interesse, a ganância, essas coisas, nossa, me parecem tão evidentes, tão fortes, tão claras. exatamente. E enquanto o ser humano for submisso a essa coisa ilusória, falsa, o que que é dinheiro, né? O que que faz a riqueza de uma nação, Leda? Não é dinheiro, é o trabalho, a inteligência, a dedicação, é o esforço, é a capacidade, a criatividade, né? Os valores, assim, éticos, estéticos, isso que faz uma civilização, não é o dinheiro. Mas a O nossa dinheiro grande crise é de valores, né? A grande é, questão é essa. Os valores você vê, estão meio quebrados ou totalmente feridos, né? as grandes nações se fizeram grandes com valores culturais, artísticos, científicos, tecnológicos, coisas de o ser humano trabalhando com a inteligência dele, trabalho, realização. Quando veio essa história aí de especulação, né? Então, o dinheiro fazendo dinheiro, todo mundo querer ganhar dinheiro no overnight, dormindo, sem fazer nada. Então, aí, a humanidade já começou a ir para o ralo. Começou a ir para o ralo. Então, alguém. Será que a gente tem salvação? Eu tô te trazendo tanta coisa. Bom, ciência é isso, né? Patologia, a gente tem que tratar, tem que trabalhar com isso.
Por que que tem salvação? Se a gente consegue ajudar tanta gente com essa conscientização, claro que a humanidade tem salvação. Claro, precisa perceber a inversão, Leda. A gente tem que perceber essa danada dessa inversão. Então, eu até queria te contar, né? A gente aqui na nossa sociedade, a gente está fazendo uma coisa meio que seria visto como uma loucura. Uhum. É um ideal que a gente tem aqui, os professores. A gente está colocando a nossa faculdade com 4. Ela é nova ainda, né? A gente aplica essa ciência em vários campos. Essa questão desinvertendo. A gente procura desinverter os problemas de meio ambiente, então a gente fez um curso de gestão ambiental superior. Aí a gente desinverte os conceitos de estética e de arte, que é um curso de artes. Aí a gente está desinvertendo a questão da alma do ser humano, né? Fizemos um curso de teologia para gestão de conflitos, não confessional. Aí a gente fez uma pedagogia para desinverter a educação. E sabe o que a gente está fazendo? Nós estamos colocando gratuito. E como é que a pessoa consegue chegar nesses cursos? É só acessar. Agora nós estamos na terceira fase do vestibular. Nós já temos esses cursos funcionando há 2, 3 anos e são todos credenciados pelo MEC, né? A faculdade é credenciada pelo MEC, os cursos são autorizados, tivemos uma nota muito boa pelo MEC, nota 4, a máxima é 5, ainda chegamos na excelência, se Deus quiser, e a gente aplica essa ciência que a gente tem, a trilogia analítica, que é a unificação da ciência, da filosofia e da teologia, a gente aplica em vários campos. A pessoa chega nisso acessando o nosso site, fatri.edu.br, Fatri, Faculdade Trilógica, fatri.edu.br. Fatri.com.br. Peraí que eu quero anotar para colocar. Edu. Fatri.edu.br. .edu.br. Fatri com F? De faculdade. Faculdade trilógica. Quer dizer, que une ciência, filosofia e espiritualidade. Então, Fatri, Faculdade Trilógica. E a gente está fazendo os cursos gratuitos. Então, a gente tem nesta faculdade, Leda, olha só, todo mundo que tem um ideal e quer um mundo melhor. Então, tem, por exemplo, uma doutora que fez pós-doutorado na USP que vai fazer nossa teologia, porque é uma teologia que não é confessional, é para gestão de conflitos, e psicanálise, psicologia, tudo isso que tem da teologia. Ela vai fazer esse curso. Aí tem por exemplo, no sul de Minas, onde a gente tem a nossa faculdade, a sede lá de cursos presenciais, é lá no sul de Minas, em Cambuquira. A gente adotou essa cidade para ajudar eles lá, viu? Então, lá tem um senhorzinho de 54 anos que falou assim: eu vou fazer o EJA agora para poder estudar, porque eu nunca consegui estudar na vida. Agora estou tendo essa chance e ele vai fazer gestão ambiental, vai ser um gestor ambiental. Já fez o EJA, fez o vestibular, passou no vestibular. Imagina a alegria que a gente tem de poder ajudar. E você vê, são pessoas assim, de todas que vêm de várias fontes, várias. Tem gente do Brasil, é EAD, né? Um curso EAD. Então, tem gente de vários estados do Brasil, tem brasileiro que mora na Suécia, lá na Inglaterra, que estão pingando, assim, formando uma turma de pessoas com ideal e que estão a fim de uma vida melhor, melhorar o mundo, fazer uma terapia no mundo, fazer uma terapia para o mundo. Isso é a chave, né? Uma terapia para o mundo e fazer terapia no mundo. Isso. Genial, né? Então, vamos dizer, esses aí são loucos, né? Mas a gente, pelo menos, é louco feliz. Isso é maravilhoso. Louco feliz é a melhor coisa que tem. Pelo menos isso. A gente está tentando melhorar o mundo, né? Quantos livros você tem? Uns 12, acho. 12, mas eu não conto. Eu vou mostrar uns aqui. E você tem uma editora? Como é que as pessoas compram esses livros? Eles podem comprar na editora ou na Amazon.
É na editora Proton, Proton Editora. Editora Proton, Proton ou na Proton Amazon? Editora. É. Na Proton Editora é fácil. Na Proton Editora é fácil. Hoje em Sabe, dia eu tudo acho é que possível, né? Pela internet, facilita muito. é, Se você quer aprender, se você quer mudar, você tem toda a possibilidade, né? esse livro sobre o Brasil Hum, é um livro que eu gosto muito, porque fala aqui do destino do Brasil, né? Destino que o nosso país ainda está e vai acabar realizando, né? Um monte de profetas e não só profetas, né? Poetas e historiadores, tudo isso que viram no Brasil o futuro dessa civilização, né? Espiritualizada. Você já ouviu falar em Quinto Império? Na lusofonia? Já ouviu já ouvi falar? falar, mas não conheço, não. Só ouvi, Então, você deve ter ouvido falar, claro, no Fernando Pessoa. claro. Então, se você lê os poemas do Fernando Pessoa, E ele como fala, ele lei. canta o Quinto Império, ele canta o Quinto Império, o reino do Espírito Santo, reinado do Espírito Santo. Então, esse reinado do Espírito Santo está previsto ser aqui no Brasil, Leda. Ótimo, é que a gente está precisando muito, né? Eu acho que nós nunca precisamos tanto do Espírito Santo como agora, não É, é? é isso aí. E Ah, vamos recebê-lo muito bem, porque precisamos muito. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. é isso mesmo. Isso aí, E por Renato, aí. incrível que pareça, o Brasil está destinado a ser essa terra do Espírito Santo, dessa era de paz, essa era de prosperidade. E muita gente já cantou e esperou que isso acontecesse aqui, e que está começando a acontecer aqui, mesmo que a gente não consiga ver com os olhos sensíveis Mas eu não essa consigo transformação que já está perceber, né? havendo. A gente ainda É, não está conseguindo perceber, mas vai acontecer. Ah, que bom, exatamente. doutora Cláudia. Eu lamento, mas a gente está no nosso limite de tempo. Tá. Mas foi um prazer enorme. Muito obrigada pela sua generosidade, por compartilhar aqui seus conhecimentos. E ficam as ideias, fica a própria universidade, né, como a fatri.edu.br e os livros, né, à disposição. E essa live vai para o YouTube, então todo mundo vai ter acesso a partir de amanhã ou depois, tá bom? Eu estou muito contente de estar com você aqui, te agradeço também, porque tudo que a Imagina, gente pode fazer para ajudar esse nosso povo aqui tão sofrido, né? Muitas é vezes, né, Leda? verdade. E também com tantos valores, esse mundo que precisa tanto de tratamento, tanto de afeto, de cuidado, e nós mulheres temos um papel muito importante, muito, muito importante para exercer agora nesse terceiro milênio. Tenha certeza disso. Eu tenho, acho que a gente tem uma porção cuidadora muito forte, né? É, é uma Podemos. sensibilidade, uma intuição, e a espiritualidade é o nosso forte, né? Que bom, né? É Que das bom. mulheres. Tá bom. Muito obrigada, doutora Cláudia. Eu que Foi um agradeço, prazer. então, Leda. Tudo de bom e parabéns pelo seu trabalho. Oh, meu Deus, muito obrigada, muito obrigada. Vindo de quem vem com tantos livros, com tanta cultura armazenada e compartilhada, eu fico muito honrada. Muito obrigada. Até Então, a próxima conversa. até. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar.
Tô te esperando, com certeza, se Deus quiser.